sua mente de ponta a ponta. E agora nós vamos com a nossa entrevista do dia com o psicólogo Wagner Costa. Bom dia, Wagner. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Assembleia. Wagner, nós entramos no Setembro Amarelo. Vamos saber o que é bom, o que é importante para a nossa saúde mental, é isso? Sim, vamos falar hoje sobre muitos assuntos interessantes. O Setembro Amarelo, ele começa, como essa campanha, onde a ideia é fazer a prevenção ao suicídio. E quando a gente fala de saúde mental, e esse é um trabalho que a Rádio Assembleia, a TV Assembleia faz o ano todo, isso é uma conquista muito grande. Quando nós falamos de saúde mental, nós estamos prevenindo o suicídio, porque quando nossa saúde mental está em dia, ou seja, quando nós estamos bem, os estresses da vida, os sofrimentos, as dificuldades são mais fáceis de serem compreendidas e passadas, porque muitas vezes a dor vai fazer parte da vida. Como se costuma dizer, a vida ela tem oscilações, então todos nós teremos momentos de alegrias, momentos de tristeza, então é muito importante aproveitar o Setembro Amarelo e conversar muito sobre saúde mental. Sim, claro, é super importante. E como a gente identifica, Wagner? Porque às vezes está dentro da nossa própria família, dentro de casa, e nós não conseguimos identificar. Às vezes a gente acha que é só uma questão de indisposição da pessoa, né? Acha que é frescura, porque muitos, mas muitos acham que é frescura, e na verdade não é. É um caso muito sério. Se você não ter esse cuidado, não se manter alerta, você não consegue prevenir. Sim, o suicídio ele é um fenômeno que ocorre desde que o mundo existe. E o que se sabe hoje é que uma pessoa que tira a própria vida, que extermina a sua vida, geralmente ela está em muito sofrimento. E o suicídio, por ser um fenômeno muito complexo, é difícil para nós tentarmos dizer assim, é possível identificar todos os sinais. Sim. Algumas pessoas nós vamos identificar os sinais e outras pessoas nós não vamos identificar os sinais. O que acontece muitas vezes é que quando alguém morre por suicídio, nós ficamos tentando encontrar uma explicação. Uma razão. Então, depois que o evento acontece, aí a gente fica tentando, eu deveria ter observado isso. Mas existem pessoas que é difícil ela dá esse sinal porque ela está escondendo. Ela sofre e ela tem vergonha porque nós ainda temos um tabu muito grande de falar sobre a vida, sobre as dificuldades da vida. Nós temos aquela ideia de que temos que ser fortes, que nós temos que ser perfeitos. Exato. E isso tudo gera esse tabu que as pessoas terminam não falando. E às vezes você diz assim, logo quando você tem filhos, né? Eu tiro por mim porque eu tenho um filho pequeno ainda. E aí você começa com aquele ditado popular. Você não precisa chorar, a criança não chora porque engole o choro. Então tudo isso também contribui. Com certeza. Existem algumas crenças populares que elas vão minando a saúde mental das pessoas. E uma delas é essa ideia de que homem não chora. Exatamente, e isso homem não daí chora. Isso faz com que praticamente no Brasil e no mundo os homens eles são mais de 70% dos casos de autoextermínio. Então quem tira a própria vida, mais de 70%, quase 78%, se não me falha a memória, são homens. E isso vem de onde? Exatamente dessa ideia de que o homem tem que ser forte, ele não pede ajuda. E as pessoas, às vezes, não conseguem lidar com as suas dores, com os seus problemas, com seu sofrimento. Dessa forma tão simples, como às vezes as pessoas querem dizer, né? Você está sofrendo, faça tal coisa que resolve. É muito fácil resolver o problema
em teoria, mas quando você está vivendo o problema é muito mais difícil. Então, nem sempre é fácil identificar os sinais, mas existem coisas que nós precisamos aprender, e uma delas é sabermos que precisamos interagir com os outros. Eu tenho falado vários anos aí, uma frase que eu repito para as pessoas, né? Eu digo assim, olha, falar sobre saúde mental não deveria ser um assunto estranho entre amigos. A ideia dessa frase é colocar de uma forma bem simples, dizendo para todos nós que saúde mental tem que ser assunto de todos os dias. Não é assunto só para quando eu estou sofrendo. A saúde mental é uma construção diária. Todos nós precisamos cultivar. É conversar com o seu amigo, é conversar com o seu filho, com o seu irmão, com a sua irmã, né, com sua mãe, com seu pai, porque isso acontece muito dentro da própria casa e a gente não percebe, não é isso? Sim, todos nós precisamos fazer uma lista de pessoas importantes e de pessoas com quem podemos contar. Eu costumo dizer para minha filha adolescente que ela precisa ter pessoas que ela confie para conversar. E isso é algo complexo, porque nem sempre a gente confia nas pessoas, a gente tem medo de ser enganado, a gente tem medo de sofrer, a gente tem medo de ser traído. Então é importante essa construção de nós termos o que nós chamamos dentro do estudo, né, do tema suicídio, uma rede de apoio. Então, quando eu tenho uma rede de apoio, o sofrimento, as dificuldades da vida, elas são melhor tratadas, porque eu nunca vou estar sozinho. E nós sabemos hoje o quão importantes são as relações humanas, as relações interpessoais e as relações de amizade. E isso, assim, na pandemia, Wagner, eu acho que se acentuou ainda mais, porque as pessoas ficaram isoladas, ficaram presas dentro de casa, sem poder sair, muitos, né? Eu tiro pela minha família mesmo, minha sogra, ela não ia a nenhum lugar, meu marido também não, a única que foi trabalhar fui eu. E eu via que eles estavam ficando muito ansiosos por ficar dentro de casa, não ter o hábito exatamente disso, de conversar. Porque também isso ficou meio difícil com a tecnologia. Muita gente fica no celular. Às vezes você está do lado da pessoa e a pessoa não consegue conversar com você porque ela está no celular. O que se percebe é que a humanidade ela reinventou a solidão. Você está cheio de gente à sua volta, mas está sozinho. Então, quando a gente fala no Setembro Amarelo especificamente, são muitos temas, as pessoas às vezes ficam assustadas porque vão falar de suicídio, mas o tema do Setembro Amarelo não é suicídio. Um tema, por exemplo, importante, que todo mundo deveria aproveitar o Setembro Amarelo para conversar sobre ele. Um tema importante, dormir bem, o nosso sono. Dormir então, quando nós falamos, né? de dormir bem, as pessoas acham que é brincadeira, mas hoje tem várias pesquisas mostrando o quanto a privação voluntária de sono, ou seja, eu deveria dormir 8 horas por dia, que é o que a ciência estabelece, eu durmo 5, eu durmo 4, e eu acho que eu estou sendo mais produtivo. Mas a longo prazo eu estou destruindo a minha saúde mental, eu estou destruindo o melhor processo de funcionamento do meu cérebro. Então são esses temas que nós queremos chamar a atenção. E a insônia também, ela pode ter esse fundo emocional, não é isso, Wagner? Sim, a pandemia, ela nos chocou muito porque muita gente ficou com medo, e é natural ter medo da morte. Todos nós temos medo da morte. Ninguém quer, mesmo né, as pessoas religiosas, mesmo as pessoas que acreditam em vida após a morte, nós temos medo do como morrer, do sofrimento. Então isso é natural. Só que a pandemia foram muitas mortes muito próximas, quase todas as pessoas perderam um amigo, um parente, um vizinho, e isso nos assustou. Então, sem perceber, algumas pessoas iam deitar na hora de dormir e, em vez de relaxar e dormir, ficavam pensando, e isso afeta o sono. E se nós não dormimos bem, vários estudos mostram isso, nós não conseguimos descansar. E aí, sono
alimentado por remédio, sono alimentado por bebida, não é um sono De saudável, qualidade, né? Saudável. entendeu? E quais seriam as dicas para a gente melhorar esse sono? Olha, a melhor maneira de melhorar o sono é ter uma rotina. Uma rotina para dormir. Procurar, a primeira coisa, dormir na hora certa, ter uma hora para dormir. Então, quando eu estabeleço uma rotina, o meu corpo vai se adaptando àquela rotina. Antes de dormir, não tomar café, refrigerantes, algum tipo de bebida que tenha cafeína que vai te deixar mais desperto. Eu conheço muitas pessoas que dizem assim, mas eu tomo café e ele não atrapalha meu sono. As pesquisas mostram que mesmo você não percebendo, a cafeína ela fica no teu corpo por um período maior e isso faz com que você não durma bem. Então, assim, são muitas coisas. Eu dormir num local totalmente escuro, eu evitar o uso de telas digitais antes de dormir, não ter uma televisão dentro do quarto. Essa recomendação de não ter uma televisão dentro do quarto, tem muita gente que ri dela, porque tem gente que não consegue mais não ter uma televisão dentro do quarto. Então, se você quer É dormir verdade. melhor, tire a televisão de dentro do seu quarto, porque o quarto não é um lugar para você ter iluminação, é um lugar para você dormir. E aí tem outra coisa. E tirar o celular do lado da cama também, porque tem muita gente que dorme com o celular do lado da cabeceira da cama. E veja bem, toda vez que o celular vibra, mesmo que a pessoa esteja dormindo, a mente dela capta aquela vibração e isso atrapalha o sono. Então o meu celular, ele dorme dentro do meu quarto, mas ele tem uma função que dá 10 horas da noite, ele para de atender e para de dar todos os sinais. Então ele só tocaria se algumas pessoas que estão listadas lá na minha lista ligarem para mim. Então se minha mãe telefonar, o meu celular vai tocar a qualquer hora, mas se qualquer outra ligar, ele vai dizer que está fora de área. Veja, a própria tecnologia pode nos ajudar. Então, o dormir bem é algo que tem tudo a ver com a nossa saúde mental. Então, é aquela coisa de dormir na mesma hora, fazer exercícios físicos que ajudam o corpo a cansar e a relaxar, evitar, né? Às vezes as pessoas antes de dormir assistem um filme e num filme comum que passa na nossa TV, morre 50 pessoas num filme. Outro dia eu assisti um filme e eu estava com esses contador que você aperta, ele conta, né, um contadorzinho, e eu comecei a contar as mortes do filme. Eu contei 170 mortes num filme passando na TV. Tu imagina você assistir um filme desse antes de dormir. Por mais que você diga que está tranquilo, a tua mente está bombardeada com violência. Wagner, e algumas dicas? Você acredita que o exercício também ajuda nessa qualidade de vida, nessa qualidade de sono? Sim, o exercício é fundamental. Como eu comentei antes, quando eu faço atividades aeróbicas, aquela atividade em que eu canso, em que eu respiro, que eu fico ofegante, ao fazer esse tipo de atividade, eu oxigeno melhor o meu sangue. E o grande combustível do cérebro é o nosso sangue circulando e levando energia. Então, esse sangue melhor oxigenado faz o cérebro funcionar melhor. Então, é se alimentar bem, ter bons hábitos saudáveis, fazer atividade física. E como eu falei, né, tirar as telas antes de dormir, ter uma rotina para dormir. E, de preferência, não ter aparelhos eletrônicos ligados dentro do quarto. Isso é muito importante. Wagner, muito obrigada por essa linda conversa, falando sobre Setembro Amarelo, essa importância. E nós voltamos semana que vem a nos encontrar para falar mais sobre esse Setembro Amarelo. Muito obrigada. Com certeza. E assim, o Setembro Amarelo é uma oportunidade que eu digo para todas as pessoas. Busque conhecer mais sobre essa campanha. Se envolva nessa campanha. Quando alguém lhe convidar para participar de alguma atividade, se envolva, porque conversar salva vidas. Salva mesmo. Então, muito obrigada. Até semana que vem.
Bom dia a todos. Ouvintes, nós ficamos agora, vamos ouvir uma música no intervalo, vamos entrar no intervalo, voltamos em breve.